Olá! Será que a dieta que a gente tem no nosso dia a dia é a dieta para a qual nós humanos fomos projetados, Lu? Vamos descobrir hoje com esse convidado super especial, Dr. Fernando Bastos. A lista é longa aqui. Médico, palestrante, escritor, cirurgião geral, especialista em urologia e andrologia. Doutor Fernando, muito obrigada pela tua participação aqui. Eu tenho certeza que esse encontro será riquíssimo. E antes da gente começar, a gente vai agradecer, porque agradecer é muito bom, esse momento gratidão é muito bom. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Cienza Farmácia de Manipulação e Biome Hub. Pessoal, a gente tem aqui, não sei em qual cantinho está o QR Code, com 15% de desconto para todo mundo que está nos assistindo e que está nos escutando. Vamos começar então? Vamos começar? Sensacional colocar nossos pacientes, né, Fernando, na era da medicina da precisão, fazer esses exames que às vezes podem estar indicados e depois ter uma farmácia de confiança para oferecer as soluções daquilo que a gente está encontrando. Fernando, um prazer te ter aqui. Prazer é todo meu. Inclusive, eu estava folheando o teu livro, depois a gente vai falar mais a respeito. Ele é extremamente interessante e eu comecei com uma provocação, que eu acho que tem tudo a ver com os teus insights, teu trabalho. Fernando, a gente hoje come o que a gente deveria comer? A gente foi montado para comer o que a gente está comendo? Será que fazendo coisas que a gente não deveria fazer, a gente não está adoecendo e vivendo menos? Olha, com certeza, né? Mas não só na alimentação. A grande verdade é que nós, durante toda a nossa existência, que tem aproximadamente, poderíamos dizer, 3 milhões de anos desde o nosso primeiro ancestral conhecido, nós fomos nos adaptando lenta e progressivamente a um estilo de vida, a uma forma de viver, né? E o nosso organismo, né, ele sofreu modificações muito grandes e muito poderosas que levaram meros primatas a se transformarem no grande animal topo da cadeia alimentar da Terra, né? E, infelizmente, principalmente de 100 anos para cá, eu diria assim, nós resolvemos de forma arrogante, tá, mudar por completo a forma como nós vivemos, a forma como nós nos alimentamos. Intervimos no planeta de uma forma tão radical. Se durante 3 milhões de anos nós fomos sendo adaptados lenta e progressivamente por pequenas mudanças no planeta, de 100 anos para cá fomos nós que alteramos o planeta. Criando substâncias químicas, milhares de substâncias químicas que o nosso corpo simplesmente não reconhece. Invertendo a pirâmide alimentar original do ser humano, nos transformamos em seres sedentários, criamos uma heliofobia. E isso tudo, com certeza, gerou um descompasso evolutivo entre a nossa biologia e o ambiente que nós vivemos. E hoje eu diria que nós somos ETs aqui na Terra. Nós não reconhecemos mais esse planeta como nosso lar. E achar que a gente iria intervir desta forma e não teríamos consequências nenhuma é muita ingenuidade, eu diria, Ricardo. Não, perfeito. Até foi por isso que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E falamos, hoje a gente vai entender como é que a gente volta, como é que a gente vai fazer o caminho de volta para casa. E é tão bom escutar isso. Vamos voltar para casa, vamos voltar ao ciclo original. Mas, Fernando, para a gente começar, a gente quer conhecer um pouquinho também da tua história, né? Como é que foi, assim, desde essa formação da medicina mais tradicional, que a gente chama lá da urologia, cirurgião geral, que a gente sabe que é super tradicional, para medicina do estilo de vida, que a gente chama essa medicina mais 3.0, o que te motivou? Nos conta para a gente entender como é que foi também esse processo de evolução na tua profissão. Olha, eu fiz uma formação muito tradicional, né? Me formei médico em 2001, depois eu fiz residência em cirurgia geral no Hospital Conceição, que é uma grande escola que nós temos aqui no sul do Brasil. Operou pouco, né, Eu Fernando? vi tudo que eu podia ver na minha vida, né, em termos de cirurgia geral. Depois eu fiz urologia na PUC com o Dr. Henrique Barata, né, e saí com aquela garra toda de
mudar o mundo, que é o que o médico recém-formado, né, quer realmente impactar positivamente a vida das pessoas, né? E fiz isso com muito orgulho, né? Operei milhares de pessoas, né? Atendi milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas eu comecei a perceber, gente, que, na verdade, quanto mais eu tratava pessoas com cálculos renais, quanto mais eu tratava pessoas com câncer, parecia que eu estava enxugando gelo, né? E quando eu me voltei para mim mesmo, eu mesmo estava ficando doente. E eu olhava para o lado e eu via um exército de pessoas doentes. Nós vivemos em uma sociedade de doentes vivos e nos especializamos em manter doentes vivos. Essa é a grande especialidade que nós temos hoje. E isso a medicina e a ciência evoluiu de forma muito, muito, muito significativa. Mas aí eu olhava para o lado e eu via outros colegas fazendo a mesma medicina que eu fazia tão bem ou melhor do que eu. E olha que eu era, na época, o cirurgião que mais operava na Santa Casa de Porto Alegre, o urologista que mais operava na Santa Casa. Durante alguns anos eu fui. E só que eu vi que eu não estava encontrando as respostas, né? Eu queria entender por que que a gente estava chegando naquela situação onde cada vez mais pacientes ficavam doentes. É óbvio que aquilo de tirar a dor de um paciente que tem uma cólica renal, ou fazer um transplante de rim em um paciente, ou tirar um câncer, curar um paciente de câncer de próstata ou de rim, é muito gratificante, é uma energia maravilhosa na vida. Mas eu sabia que existiam outras pessoas que podiam fazer isso. Mas eu olhava para trás e eu não via ninguém falar o que eu comecei a descobrir, a tentar entender o porquê que nós adoecíamos. Porque a gente tinha virado as costas para isso. Essa é a grande realidade. E eu fui buscar isso. E isso é o Fernando que saiu da faculdade, porque tu saiu da faculdade querendo mudar o mundo. Sim. Claro que a medicina curativa tem o seu espaço, a gente não deixa de cortar as unhas só porque elas continuam crescendo, mas essa mente inquieta é um denominador comum que leva todos nós a buscar prevenção. A gente, Isso se, é enxerga sensacional, a gente se né? enxerga um pouco nessa A medicina história, não né? é só a parte curativa. A gente precisa voltar a entender por que que nós adoecemos e nós esquecemos isso. Nós fomos forçados por uma agenda, eu diria, a nos esquecer disso. Essa é a grande Fernando, tu realidade. trouxe nós adoecemos. Tu te sentia, porque tu disse aqui, né, que era o cirurgião que praticamente mais operava. Eu imagino como era o teu estilo de vida. Não, Né? Conta um pouquinho pra gente, como é que era o teu estilo de vida naquela época? não, era uma E loucura. aí depois nessa Era transição. uma loucura, né? Eu atendia durante o dia para conseguir atender mais pessoas, né? Que é aquela agenda louca de convênio, né? E eu ia para casa, eu tinha, na época, minha filha maior, que hoje está com 15 anos, recém-nascida, eu ia para casa, eu jantava com ela e com a minha esposa, e depois eu ia para o bloco e ficava até das 9h30, 10 horas, até as 2 da manhã, 2, 3 da manhã operando. No outro dia começava aquilo de novo, né? E final de semana eu mereço, final de semana eu posso, né? Comia o que tinha pelo caminho ali, ia né? Aquela vida que a vida do brasileiro, a vida que todo mundo leva, a vida das pessoas, né, que nos forçaram, que nos mostraram ser uma vida equilibrada, uma vida normal. Que de normal não tem nada, de que equilibrada não tem nada. E aí um dia eu me deparei com uma foto minha que eu não me reconheci na foto, né? E eu dei um basta naquilo e resolvi que aquilo estava realmente, já vinha pensando sobre essas questões e resolvi, então, ir a fundo nessa questão. Eu demorei um pouco para conseguir achar as respostas disso. Foi muito estudo, foi muita coragem que eu tive também de, inclusive, ter um impacto financeiro na minha vida, de parar de ter aquele tipo de atendimento que eu tinha para abrir um consultório que eu só atendia privado, que eu queria ficar 2 horas, 3 horas com os pacientes, que eu via a parte nutricional, que eu via... E aí eu fui estudar, fui fazer pós-graduações, né, em nutrologia, fiz 2 pós-graduações em nutrologia, né, fui atrás de conhecimento, estudei muito, né, autodidata, eu diria assim, eu sou um autodidata, né,
me debrucei, né, na história da humanidade, eu comecei a voltar. Onde é que a gente errou? Onde é que a gente errou? E eu fui voltando, até conseguir contar essa história, né? E comecei a implementar nos meus pacientes isso. E quando tu implementa isso nos pacientes, é tão radical, é uma cortina que se abre de uma forma tão clara na tua vida que não tem desver aquilo. Claro. Tem É um como desver renascimento, aquilo, né? né? Um renascimento tanto para o médico quanto para o paciente, que começa a notar que a vida que ele achava que era normal, não era normal, só era comum. Eu achei sensacional esse insight do Fernando. A gente tem uma tendência a achar que a gente pode adaptar a biologia à nossa logística. O que é impossível. Então a gente tem que adaptar a nossa logística à biologia. Quando que tu descobriu que isso era possível e quais as ferramentas que tu lançou mão para tornar isso realidade? Tu começou a estudar e começou a se dar conta que a gente não pertencia ao nosso planeta, que a gente era um ET, que se viesse outro ser aqui visitar a Terra com sua história evolutiva, ia encontrar as mesmas dificuldades que nós. A gente estava ignorando a nossa vantagem, ignorando toda a nossa história aqui no planeta. Nos teus estudos, no teu trabalho, que tipo de dieta, que tipo de intervenção, que tipo de suplemento que tu acha que mais nos reaproxima do que a gente deveria ser? Bom, a gente tem que voltar para entender quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos seres caçadores-coletores e hipercarnívoros. O que é um hipercarnívoro? O hipercarnívoro é um animal que consegue caçar animais maiores do que ele, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho da nossa biologia, né? Então, a nutrição, ela teve um impacto muito grande nessa nossa evolução. 3 milhões de anos atrás, mais ou menos, aproximadamente, né, nós, no norte da África, onde foi o berço de todas essas civilizações, né, que não eram civilizações ainda, essas espécies que acabaram se tornando civilizações depois, alguns daqueles primatas, devido provavelmente a uma mudança climática que aconteceu, que houve escassez de alimentos para eles, foram forçados a tomar uma decisão por instinto, que foi passar a ingerir alimentos de origem animal, porque eles não tinham essa adaptação. E esse instinto e essa junção de começar a ingerir alimentos de origem animal com aquela espécie específica de primatas foi uma combinação perfeita que nos trouxe até aqui. Porque pensem comigo, nós não éramos rápidos, nós não tínhamos garras, nós não temos dentes afiados, nós não somos fortes o suficiente para caçar animais maiores do que nós. Então nós fomos forçados a desenvolver uma nova arma. E instintivamente, nós tínhamos 2 dos nossos 3 cérebros trinos, do nosso cérebro trino, nós tínhamos 2 deles apenas desenvolvidos, que é o cérebro reptiliano, que é responsável pelos nossos reflexos, batimento cardíaco, né, a temperatura, a respiração. E nós tínhamos o cérebro límbico, que é responsável pelas emoções, que é responsável pelos instintos, pelos medos. E exatamente esse cérebro límbico que nos trouxe à tona para que a gente pudesse buscar uma maneira de sobreviver. E a maneira que aqueles hominídeos tiveram para sobreviver foi passar a comer carne. E isso está comprovado por um artigo da Nature que demonstra que nós inicialmente passamos a comer tutano dos ossos dos animais. Tem marcas daqueles hominídeos quebrando ossos do crânio e do tutano, porque como eles não conseguiam matar os animais, eles comiam restos de outros animais. E o que sobrava eram os ossos, e aquela carne demorava mais para estragar. E isso está demonstrado. Um início nada glorioso, então, para nossa nada história. glorioso, que explica o pH. Aí eu vou começar a falar da nossa biologia, que explica o pH do estômago humano, que é 1,5. pH do estômago humano é 1,5, muito semelhante aos dos leões, ao das hienas, ao dos abutres, e muito diferente dos outros primatas, que tem o pH em torno de 6. Tá? Então, nós passamos a ingerir alimentos de origem animal. E aqueles alimentos de origem animal,
Eles foram uma mola propulsora pela sua densidade nutricional para que a gente se desenvolvesse. E para conseguir ingerir alimentos de origem animal, a gente precisava desenvolver uma grande arma. E nós não precisamos desenvolver garras, não precisamos desenvolver dentes. A arma que nós desenvolvemos foi exatamente o nosso cérebro. Coisa que nenhuma outra espécie conseguiu, que foi desenvolver o córtex pré-frontal. Que foi importante para quê? Foi importante para a nossa comunicação. Nós nos comunicamos como nenhuma outra espécie. O nosso raciocínio, nós raciocinamos como nenhuma outra espécie. A nossa motricidade fina para fazer ferramentas que substituem os dentes, né? Que nos fazem caçar. Uma grande evolução da nossa comunicação foi a esclera do nosso olho. Eu consigo te apontar um objeto sem te falar nada. Os outros primatas não têm isso. Nós temos a esclera branca do olho. Eles têm a esclera preta. Né? Então foram evoluções que nós fomos tendo. E inicialmente nós tínhamos o intestino grosso hiperdesenvolvido e o cérebro pequeno. Quando o nosso cérebro começou a crescer, que nós começamos a ter mais habilidades de caça, nós passamos a ter uma mudança. O cérebro criou um problema energético para nós. Aí vem a teoria do tecido caro, né? O cérebro pesa só 4% do peso do nosso corpo, mas ele gasta mais de 20% da energia que a gente consome. E aquilo era muito caro. E a gente precisou evoluir uma parte que a gente não utilizava mais. Qual é a parte que a gente evoluiu do nosso corpo? O intestino grosso. O que o intestino grosso serve? Para fermentar os vegetais e para absorver a água. Como a base da nutrição daqueles hominídeos passou a ser os alimentos de origem animal, eles precisavam do quê? Do intestino delgado grande e do estômago extremamente ácido, mas eles não precisavam mais do intestino grosso, tão volumoso. Então nós evoluímos o nosso intestino grosso ao passo que o nosso cérebro progrediu. E essa é a prova cabal de que nós somos projetados para ingerir alimentos de origem animal. E assim foi, de 3 milhões de anos até 10 mil anos atrás, quando surgiu os primeiros resquícios de agricultura na Mesopotâmia. Se tu for dividir isso em um ano, 364 dias a gente viveu como caçador-coletor. Um dia a gente começou a comer grãos. 1 hora atrás a gente começou a comer açúcar. Sabe que Não tem como dar certo. é uma aula de história, né? Eu até anotei aqui. E de biologia evolutiva, né? De biologia evolutiva, eu anotei muitas coisas aqui, mas eu achei interessante, Fernando, que tu trouxe que na nossa época, então, de caçador e coletor, foi ali que nós desenvolvemos o nosso córtex pré-frontal, a questão da comunicação, do raciocínio. E a gente entende através daquele estilo de vida, né? E o que a gente vê hoje em dia? Pessoas com dificuldade de comunicação, brain fog, com o raciocínio mais lentificado. Tu acredita que essa inversão de estilo de vida possa estar contribuindo para isso? Mas com certeza. O que aconteceu de 100 anos para cá? A pirâmide alimentar dos teus avós, dos nossos avós, o teu, Ricardo, que morava lá na Buenos Aires, eu não sei onde é que Europa. na Europa, enfim, eles tinham um porco no quintal, eles tinham uma lata com banha de porco, eles criavam as galinhas, eles tinham os ovos deles caipira, né? E o que aconteceu de 100 anos para cá? Com o surgimento da segunda revolução agrícola e também com a revolução industrial, surgiram as grandes corporações que foram importantes. O princípio foi nobre. Acabar com a fome no mundo. Mas depois, o que aconteceu foi que aquilo se transformou num grande negócio. Nesse mesmo tempo surgiu a indústria petroquímica, com Rockefeller, né, o relatório Flexner, que é outra história, que a gente podia que mudou a medicina por completo, né? Mas nós simplesmente passamos, então, de uma dieta onde a base eram alimentos de origem animal complementados com vegetais, verduras, legumes, raízes, frutas, nozes, castanhas, são parte da nossa alimentação humana. Mas nós passamos a ter a base da alimentação grãos, 60%, 70%, e os seus derivados, farináceos, açúcares.
Só exemplifica para nós, Fernando, então, quais grãos, Todos os quais, grãos. quais farináceos, para a gente entender Todos. aqui. Todos. Tá. Nenhum deles fazia parte da dieta humana. Todos foram criações nossas. Tá? E além disso, nós criamos gorduras artificiais a partir dos grãos. Então, essa união entre grãos processados, açúcares e gorduras artificiais foi uma bomba para a nossa biologia, pois, como eu mostrei pela evolução, o nosso corpo não está adaptado a esse tipo de dieta. Foi uma dieta que foi criada. E essas mudanças, elas começaram por parte da indústria, oferecendo para a população inicialmente. E isso demorou, né? A indústria patrocinou estudos, inclusive, para denegrir os alimentos originais, tá? A indústria patrocinou diversas entidades que ditam as regras nutricionais. Começou em 1949, quando a American Heart Association recebeu uma vultuosa doação de uma grande indústria para aumentar o seu tamanho. E a partir dali, de forma, uma coincidência, se passou a dizer que a gordura saturada fazia mal, surgiu aqueles estudos do Ansel Keys, e no início do século passado, onde quase não existiam infartos, em 1930 tinha 3 mil infartos nos Estados Unidos, hoje são centenas de milhares de infartos nos Estados Unidos. Em 1930, a base das gorduras ainda eram manteiga e banha de porco. A primeira gordura hidrogenada surgiu em 1917, que foi a Crisco, né? A semente de algodão cristalizado. E a partir daí as gorduras saturadas só caíram e os infartos só subiram, só aumentaram. Então, essa mudança total na pirâmide alimentar se deu por essa forma. E aqui eu volto um pouquinho. Se eu estiver falando demais, pessoal, vocês me interrompem. Por favor, me tá chamou a sensacional. atenção, que eu acho que é um alerta importante, é para as pessoas buscarem a informação confiável em fontes como o Fernando, nosso podcast, porque os bilhões que são investidos em propaganda criam realidades novas. Por exemplo, o Fernando trouxe aqui algo que eu achei sensacional. O homem inventou o grão e inventou gorduras novas do grão que havia cultivado e inventado. Então, não existe limites para a nossa capacidade de criar coisas novas, para as quais a gente não evoluiu, e também não existe limites para propaganda. Se eles conseguiram convencer as mulheres, em dado momento, que leite de fórmula era melhor do que leite materno, eles podem convencer qualquer um de qualquer coisa. Então, eu gostei desse alerta. Vamos ficar de olho e seguir as informações confiáveis, né, Fernando? Não, exatamente. E a realidade, ela vai sendo moldada conforme essa indústria, né? Porque uma época assim, a gente falava que banha de porco, o próprio ovo, a gema do ovo, que muito tempo, quantas gemas de ovo foram desperdiçadas por conta de questão de colesterol, de uma gordura que não era boa, né? E a margarina, totalmente industrializada, era vista como a rainha ali do momento. Queria trazer com selos de sociedades de cardiologia. Exatamente. Não, em óleos vegetais. Cornflakes açucarados. Tá? No time do Tony, você entra para vencer. Assim, ó. Olha que interessante, né? Nós passamos 70 anos ingerindo gorduras trans, com propaganda no domingo, né, no Faustão, daquelas margarinas. E nós ingerindo gorduras trans e a indústria fazendo de tudo para boicotar os estudos que surgiam, pipocavam, com pesquisadores silenciados, mostrando que aquela gordura o nosso corpo simplesmente não metaboliza. E ela se acumula nas artérias, ela se acumula em vários tecidos do nosso corpo. Faz 3 anos que foi banida a gordura trans no Brasil. 3 anos. 70 anos nós fomos expostos a esse veneno como uma coisa normal. Aí eles criaram uma outra gordura. Quantos anos agora? Eu tenho um detalhe. A gordura trans baixava o colesterol. Claro que ela baixava o colesterol. O fígado não conseguia metabolizar ela. Ela baixava o colesterol. Não conseguia transportar aquilo. Né? Agora eles criaram uma outra gordura, que é a gordura interesterificada. A gordura interesterificada, ela aumenta o colesterol. E agora criou um bug, porque eles não sabem como é que vai ser essa narrativa. Mas peraí, mas não era boa porque baixava o colesterol?
Então, tem várias questões que a gente precisa se atentar. Uma coisa que eu acho super interessante, tá? É que eu faço uma reflexão para vocês, voltando então para esse conceito do cérebro trino, que eu adoro, que foi o Paul MacLean, um neurocientista que elaborou na década de 80. E olha que interessante, gente. Os nossos instintos, então, nos salvaram da extinção quando fizeram a gente comer carne, depois quando fizeram a gente criar a agricultura. Porque a agricultura foi importante para manter, para sustentar o aumento da população, né? E o instinto da sobrevivência fez o nosso cérebro pré-frontal, então, se desenvolver e desenvolver as ferramentas necessárias para que a gente conseguisse prosperar. Mas olha que interessante, existem outros instintos no nosso sistema límbico. Gente, o sistema límbico é aquele sistema onde nós produzimos as nossas emoções, os nossos vícios, a dopamina, os núcleos da base, tá? Tem um outro instinto chamado instinto de poder. Os animais têm muito isso, né? O líder da manada, o instinto de poder. E o nosso cérebro, nosso núcleo, nosso cérebro pré-frontal, instigado pelo nosso instinto de poder, viu no alimento uma grande ferramenta para ter uma das manifestações do poder, que é ganância e lucro. Uhum. E o nosso córtex pré-frontal, com a sua inteligência desenvolvida, percebeu muito rapidamente que ele poderia se utilizar do nosso instinto da sobrevivência para aumentar o seu poder. Ou seja, para nutrir o seu instinto de poder. E aí surgem aquelas grandes indústrias alimentícias que logo perceberam que nós éramos reféns dos nossos instintos de sobrevivência e começaram a criar alimentos ou produtos alimentícios que aguçavam o nosso instinto da sobrevivência para liberar grandes quantidades de dopamina e que aquilo fazia com que a gente quisesse mais e mais e mais, porque instintivamente, durante a nossa existência, nós tivemos períodos de fartura e tivemos períodos de escassez. Só que agora nós não temos mais escassez, nós só temos fartura. Uhum. Então ele se utilizou, né, desse nosso instinto para viciar as pessoas, porque no momento que tu entrega uma bomba de energia, mesmo que pobre do ponto de vista nutricional, para o teu sistema límbico, ele explode de dopamina e aquilo gera uma recompensa. E aquela recompensa gera um vício. Por isso que é tão difícil hoje a gente se nós somos os ratinhos que quando dão focinhada no botãozinho libera dopamina e morrem mal nutridos porque não se alimentam, preferem ficar liberando a dopamina o tempo inteiro. Pela maior densidade nutricional das dietas baseadas em animais, tu acha, Fernando, que uma outra forma de trazer de volta o estado normal de alimentação, que é períodos de jejum, ele conversa melhor com a dieta animal, já que a gente também ficava algum tempo sem comer, então intuitivamente, períodos de jejum podem recapitular a vida na Terra como era. Isso conversa bem com a dieta animal, afinal de contas, se a gente vai comer poucas vezes, a gente tem que comer produtos muito proteicos e densos em nutrientes. Como é que tu coloca na tua prática, no dia a dia, a questão da dieta baseada em animal, junto com estratégias de ou restrição calórica ou de jejum intermitente? Tu mexe com esses dois aspectos? Sem dúvida. Todos eles fazem parte da minha prática diária. Os alimentos de origem animal, por serem oásis nutricionais, né, eles são proteínas muito mais completas, muito mais biodisponíveis, minerais, vitaminas, né, praticamente todas as vitaminas, minerais, aminoácidos nós temos, e temos nutrientes exclusivos dos alimentos de origem animal, ou quase exclusivos, como a vitamina B12, como a própria creatina, a carnosina, a colina, tão importante, né, para o nosso estão fígado. No teu livro, né? Tem os nutrientes aí. Todos os nutrientes muito bem explicados. O retinol, por exemplo, que é a forma ativa, né, da vitamina A.
Nós só temos o beta-caroteno no mundo vegetal, Uhum. né? Nós temos a forma ativa da vitamina A. Que, aliás, em um modelo animal recente prolongou vida. Não é surpresa, né? Exato. A gente acaba vendo isso em modelos animais todo o tempo. Então, o nosso corpo reconhece esses alimentos como os alimentos que realmente causam saciedade, porque eles são realmente nutritivos. Uhum. Quando você come lá um cornflakes, você vai ver na caixinha lá, enriquecido com vitaminas, porque ele é extremamente pobre. E aquelas vitaminas químicas, elas não têm nem de perto a biodisponibilidade, né, até pelos antinutrientes que muitas vezes vêm junto de um alimento de origem animal. Além disso, os alimentos de origem animal, tá, eles têm uma proporção perfeita de gorduras saudáveis. Uhum. Vamos pegar a carne do gado aqui, por exemplo, que para mim hoje é o alimento mais orgânico que existe. Porque o frango, ele se alimenta de uma forma que não é a ideal mais. Embora seja muito bom, mas não é a ideal. O porco é a mesma coisa, né? Ninguém vai sair caçando hoje em dia, mas o gado ainda se alimenta do pasto. O gado, os ovinos também, né? Mas o gado que é o que mais todo mundo acaba ingerindo. Ou seja, frango é salada, né, pessoal? Então o que acontece, né? O gado, 40% a 50% da gordura do gado é a gordura monoinsaturada, ácido graxo oleico, que é a mesma do azeite, Uhum. né? Além disso, ele tem uma proporção do gado criado no pasto, né? Uma proporção quase perfeita de ácidos graxos ômega 6 com ômega 3, sendo que ele é rico no ácido graxo linoleico, Uhum. que só existe na carne, que é o ácido graxo linoleico conjugado, que é anti-inflamatório, Olha só. né? Então, aquela questão que a carne é inflamatória, Não. tá caindo por terra. Total. Fernando. Qual é que é o alimento? Qual é os nutrientes, por exemplo, mais anti-inflamatórios para o nosso intestino, que mais nutrem o nosso intestino, que todo mundo toma suplemento? Glutamina. Uhum. Qual é o alimento mais rico em glutamina que existe na Terra? A carne. Glicina. Onde é que tu vai encontrar glicina? Naquelas carnes mais gordas, perto das cartilagens, do caldo de ossos, que eu falo tanto na internet. Uhum. Porque a glicina é precursora do colágeno, a glicina é uma cola lá para os nossos enterócitos, a glicina é precursora da creatina e ela é precursora da glutationa, Olha só. a mãe dos nossos antioxidantes. Então, nós vamos ter, fora 500 outros nutrientes, ácido transvaxênico, que faz uma imunomodulação do CD4, né? Enfim, nós temos diversos benefícios de a gente ter os alimentos de origem animal. E o nosso centro da saciedade vê naquele alimento um alimento realmente nutritivo como ele é. E ele sacia. Se tu comer um churrasco ao meio-dia, dificilmente tu vai conseguir jantar à noite. E nós, sim, estávamos adaptados a ter períodos de fartura, onde a gente comia um pouco mais daquele alimento, principalmente os alimentos de origem animal, e períodos até longos de escassez, no qual o jejum. E por isso que a gente prega o jejum intermitente. Né? O jejum é muito importante, ele dá um pé no freio da nossa longevidade. É aquela briga que tu sempre fala, cara, da mTOR contra a MK. É essa briga que fica assim, a gente tem que ter essa briga. É legal tu trazer isso, porque a gente tem que ter essa briga. E quando a gente come carne vermelha, rica em metionina, rica em arginina, rica em leucina, a gente estimula a mTOR, ganha massa muscular, estimula o anabolismo. Quando a gente entra no jejum, a gente estimula a MP quinase e ganha em longevidade. Então, é uma briga o famoso saudável. equilíbrio, né? E, Fernando, assim, excelente. Tu trouxe muito conhecimento até aqui para nós. Mas pensando em uma mudança. Agora a gente realmente quer mudar os nossos hábitos. Uhum. Quais são esses hábitos de mudança? Por onde começar? E, assim, se tu puderes adiantar para nós, quais vão ser as dificuldades que a gente vai enfrentar nessas mudanças? Como é que a gente faz para contornar? Sim. Então, assim, como colocar em prática isso? E eu sei que essa pergunta, essa resposta, ela vai transformar as nossas vidas e a vida de muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, nos escutando. Mas antes disso, a gente vai fazer uma pausa para agradecer novamente os nossos patrocinadores. Inclusive, a gente estava falando aqui de glutamina, de glicina, de creatina. Então, vamos agradecer a farmácia Cienza, a farmácia de manipulação, que inclusive tem uma linha de suplementos bem interessante, com creatina, com glutamina, né? E a Biome Hub, a gente estava falando de intestino, então, que faz todo o sequenciamento da microbiota intestinal. Um exame de precisão muito interessante. Né? Sim, e aproveitar para trazer o momento bactéria boazinha da semana. Então, em homenagem ao Fernando, nem sempre
As bactérias boazinhas se aproveitam exclusivamente de fibras, de produtos vegetais. Quando a gente come carne vermelha, a gente também estimula algumas bactérias boas. Então, a minha bactéria de hoje, em homenagem ao Fernando, é a Roseburia, que tem esse nome bacana em virtude do pesquisador que descreveu ela. A Roseburia ela é mais comum em quem come carne e é um grande produtor de butirato, que, aliás, é parecido com o hidroxibutirato, que é uma das causas do benefício da dieta cetogênica. O butirato é extremamente anti-inflamatório. Então, a Roseburia, grande produtora de butirato, é a nossa bactéria boazinha da semana, que a gente pode encontrar em quem tem uma dieta baseada em Olha só. proteína e gordura animal. E se quiser ter o butirato prontinho, dá para comer manteiga também, que é rica em butirato. Então, ó, aí já foi a primeira recomendação. Mas vamos lá, então. Quais são as recomendações de mudança As os recomendações de desafios mudança... na prática? Bom, as recomendações de mudança, em primeiro lugar, tentar voltar mais próximo da nossa pirâmide alimentar original. Então, a nutrição é um ponto importantíssimo. Então, nós precisamos tentar trazer de volta um alimento no qual o nosso organismo está mais adaptado, onde os alimentos de origem animal são a base da alimentação. E nós complementamos 5 vegetais que são importantes. Tá? Verduras, legumes, raízes, frutas, nozes, castanhas, cogumelos. Tá? Isso em todas as refeições? Como é que é o teu... Não em como é que- todas conta as a tua- refeições. Como é que é a tua dieta? Não, a minha dieta, eu sou, digamos assim, ó, eu sou carnívoro por momentos, restrito, tá? E por momentos eu como vegetais, tá? Como eventualmente frutas, como vegetais, verduras, legumes, né? Raízes eu como eventualmente também. Então essa é a minha dieta. Só que, claro, isso vai variar muito de acordo com cada paciente. A gente vai individualizar cada paciente, qual é, o que que ele precisa, né? A gente vai calcular isso para cada paciente no início. Depois que esse paciente se adapta a esse processo, porque no início, qual é o nosso grande desafio? É esse paciente largar o consumo dos ultraprocessados. É o E isso ultra- gera uma síndrome de abstinência grande no paciente. Exatamente o que eu ia te perguntar. Quais são os sintomas dessa síndrome de abstinência? Como é que tu faz para lidar? E a Lu mencionou isso também, com esse período inicial de desintoxicação. Deve ser bastante ansiogênico para o paciente. Né? Sem Pois dúvida. é. Então, na minha clínica, nós temos um protocolo que nós chamamos de o ciclo original, né? Um programa do ciclo original, onde eu acompanho todos os dias o paciente durante 2 meses. Então, eu tenho uma equipe de nutricionistas que fazem contato todos os dias com os pacientes. E a gente tem uma série de gatilhos que a gente vai falando com ele, vai orientando ele, que é normal ter um pouco de dor de cabeça, é uma síndrome de abstinência mesmo, que tem que tomar muita água, que tem que tomar um pouquinho mais de sal, né, de eletrólitos do que o normal, porque tu vai... o carboidrato, né, o glicogênio, ele acaba retendo muito líquido dentro do músculo. E quando esse líquido em excesso acaba saindo, acaba levando muitos eletrólitos juntos. Então, o paciente pode desidratar facilmente quando ele inicia uma estratégia Com certeza. mais animal-based. Então, a gente vai orientando esse paciente para fazer essa transição. E esse sal, pode ser o sal de casa? Eu até trouxe o meu sal, porque eu estou no sal integral, cetogênica né? agora, depois vou utilizar o meu sal. Mas como é que é o sal, Um então? sal pro integral, pessoal? né? Ou manipula eletrólitos, mas um sal mais rico, um sal que tenha 80 nutrientes, 80 minerais, não um sal que tenha 2 minerais. E como é que eu vejo isso no mercado? Eu encontro no mercado? Tem sal integral, Tá. né? Se a pessoa não tem dinheiro, ela pode pegar um sal grosso e moer no moedor, aquele de café, Uhum. e ali já vai ter um sal muito mais rico, pelo menos, entendeu? Mistura em água. Um pouquinho, né? Por isso que assim, ó, faça isso com acompanhamento, assim, ó, para cada litro de água a gente coloca uma pontinha de uma colherinha de cafezinho, entendeu? É uma Nossa. coisa mínima, assim, tem muita gente fazendo um monte de bobagem, tomando sal aí com água, né? A gente vê cada absurdo também, assim, que não dá. Então se faça com orientação, isso é o ideal, né? Que seja feito sempre. Mas a nutrição é uma dessas questões, né? Tirando os ultraprocessados, uma outra coisa que se fala muito da carne da mTOR, né? Outra questão que estimula muito mais a mTOR é a insulina, né? No momento que tu tira os ultraprocessados e que tu consome uma alimentação à base de alimentos de origem animal,
a tua insulina cai, porque o teu corpo é que vai fazer a gliconeogênese, vai produzir a glicose que tu precisa. Tu força o teu organismo a produzir a glicose que ele precisa. E o nosso corpo, ele sabe muito mais que o Dr. Fernando, ele sabe muito mais que a Nutri. Ele vai produzir a glicose que ele precisa. E a partir dos aminoácidos da carne. E aqueles aminoácidos, eles vão ser utilizados para 1000 outras coisas no organismo, não apenas para produzir glicose. Mas eu diria que uma das principais funções do nosso fígado é exatamente produzir glicose. E assim ele fez. Porque nós nunca tivemos contatos com grãos, farináceos, como eu expliquei. Nós não temos adaptação para ter picos de glicose a todo momento. Quando é que nós tínhamos grandes fontes de carboidrato? Nossos ancestrais tinham. Perfeito. Uma fruta sazonal, um mel. Pô, não era fácil pegar mel, uma raiz eventual. O Fernando chegou no meu ponto, né, da É. medicina, que eu amo muito a Sabe questão por de... quê, Lu? Olha só, olha que interessante. O fígado é um centro distribuidor de nutrientes. É. A gente sempre ouviu falar que a dieta tem que ter tanto de carboidrato, tanto de proteína e tanto de reguladores, vitaminas. Mas se a gente tem um fígado que pega os aminoácidos, que podem ser usados para síntese de proteína, Uhum. mas que podem ser usados para gliconeogênese, síntese de glicose e para cetogênese, síntese de corpos cetônicos, será que o carboidrato é um nutriente essencial se a gente tem um centro distribuidor de nutrientes como o Pois é. fígado? Existe O carboidrato- deficiência de carboidrato? Não, o carboidrato não é um nutriente essencial, tá? O carboidrato, a glicose, né, o carboidrato, que é um carboidrato, ela é essencial para a vida, mas ela não é um nutriente essencial, como são as proteínas e as gorduras. Nós só temos 2 macronutrientes essenciais. Perfeito. Então explica assim um pouquinho para nós. A glicose, ela é essencial para a vida. Ela Né, é essencial ninguém- para a vida. Por mais, imagina, pessoal, a gente está numa dieta cetogênica, baixíssima Nosso corpo em tem carboidrato. 2 combustíveis básicos, é gordura e glicose. E E tem glicose. outros, lactato, outros combustíveis, mas basicamente são esses 2. Então, Mas a gente nunca vê ninguém zerado de glicose, né? Então mas nunca vai ser. da onde que surge isso? Não precisa ser do carboidrato, do açúcar. Não, né? não O precisa. nosso próprio corpo. Nosso próprio corpo vai produzir. Se a gente simplesmente não comer nada aqui e voltar daqui uma semana aqui, a gente vai estar com a glicemia Vamos mostrar normal. Aham, Vamos exatamente. estar com a glicemia Isso é Tu normal. até mostra aqui no teu Atenção livro, agora, né? porque as pessoas morrem nos filmes de suspense porque a gente tá vendo o filme e a gente tá ouvindo a musiquinha de suspense. Mas quem tá no filme não tá ouvindo. Então, agora toca essa musiquinha de suspense, porque a gente acaba de refutar Ah. aquela ideia de que tem que ter tanto de carboidrato, tanto de proteína e tanto de gordura. Sabe que eu acho legal até mostrar Rufem os casos, né, exemplos. Eu sou um próprio exemplo disso. Eu uso o sensor de glicose. Mostra aí, Lu. Mostrar aqui, ó, pessoal. Então ele Quebrar o fica- braço mostrando. Tá. Né, é um sensor, um monitor contínuo de glicose. E eu gosto muito de treinar em jejum. Meu corpo é super adaptado a treinar em jejum. E às vezes eu mostro porque é engraçado. Se eu faço um treino um pouco mais intenso, o meu corpo vai recrutar glicose como fonte de energia. E quem é que vai produzir essa glicose? É o meu próprio corpo, o meu próprio metabolismo, né? A partir ali do nosso fígado. E eu vejo direitinho, assim, a curva de glicose subindo no sensor, mesmo sem ter ingerido nada de carboidrato, porque eu tô em jejum, né? Não ingeri nada. Então, o nosso metabolismo, ele é perfeito e ele vai nos mostrando. A gente não precisa se preocupar mesmo com essa deficiência de carboidrato, porque ela não vai prejudicar ninguém, né? Muito pelo contrário, é o excesso que vai nos deixar com problemas de resistência à insulina, enfim, tudo isso. Um grande erro que se comete é achar também que volume muscular é uma variância mais importante do que força muscular, né? Uhum. Então, eu concordo que para tu ter grandes volumes musculares, né, tu precisa muitas vezes ingerir carboidratos, mas isso são pessoas, atletas, né? O que eu vejo muitas vezes é de forma equivocada se colocando isso para as pessoas que elas precisam comer carboidrato para ganhar massa muscular e muitas vezes isso só se sustenta consumindo altas doses de esteroides também, né? O que é, a longo prazo, essa combinação não é também saudável, né? Tu ficar gerando glicação de tecidos constantes. No momento que tu tem picos de glicose, uma criança, por exemplo, que come aveia de manhã com o pão com Nutella, ou panqueca, sei lá. Aí meio-dia come massa, de tarde come bolacha. Ela está em estado diabético várias horas por dia.
Essa é a Efeito realidade. diabético, né? Glicação de tecidos o tempo todo. E mesmo que não tivesse, né, Fernando? Só de aumentar a insulina por si só leva a Exatamente. aterosclerose, leva Uhum. a gente não conseguir reciclar o entulho que as nossas células estão armazenando, enfim, leva ao E a envelhecimento. própria resistência à insulina, daí a gente até pode puxar um pouco para a tua questão Claro. de andrologia, acaba prejudicando ali na produção de Sem testosterona. dúvida, tem uma síndrome chamada, né, síndrome de MOSH, né, que é a síndrome do hipogonadismo relacionado a isso. Mas antes de falar disso, eu queria falar só dos outros tópicos, porque não é só alimentação, né? Vamos Então, lá. eu estava falando da alimentação, mas a gente precisa ter horários inegociáveis com atividade física, né? Músculos são a grande fronteira da longevidade. A grande farmácia que nós temos no nosso corpo são os nossos músculos, não são aquela farmácia, não é aquela farmácia que está na esquina ali só tem remédio. Tirando para tratar uma dor de garganta e uma frieira, é só para tratar sintoma, é importante, mas a farmácia que cura mesmo está dentro dos nossos músculos. Os músculos, quando contraem, liberam substâncias mágicas. Poderia citar algumas aqui. Ricardo fala Tem no livro propriedades também, maravilhosas pessoal, sobre né? isso. Mas eu poderia citar a erisina, Erisina. né? Poderia citar a anandamida, que é a molécula da felicidade, né? Poderia citar as sirtuínas, né? Que são uma via muito estimulada pela atividade física. Poderia citar aqui a adiponectina, que é muito importante. Enfim, nossos músculos, né, são verdadeiros órgãos endócrinos. Para a pessoa que não é obesa, ele é o maior órgão do corpo, tirando a pele, né? Então, enfim, é importante. Então, alimentação, voltar para uma atividade física, nós éramos mais ativos. Aí nós temos também o mais difícil de tudo, não é a dieta. Controle de danos, tá? Nós somos expostos a milhares de substâncias químicas diariamente, criadas principalmente a partir da indústria petroquímica nos últimos 100 anos, ou 100 e poucos anos, que o nosso corpo simplesmente não conhece. E leva o nosso sistema imunológico a uma guerra diária. E aí entram os antioxidantes, nós estávamos conversando antes da questão de iniciar o podcast. Nosso corpo não está acostumado a ter contato com bisfenol A, fitalatos, parabenos, né, metais pesados, uma série de substâncias químicas presentes em produtos de higiene, produtos de beleza, maquiagem, Maquiagem. mulheres, horror. Até esmalte, que eu tô olhando agora pra minha unha e já pensando, né? Maquiagem. Revoltante. Mais momento culpa da semana. Sabe que até... Exatamente. Sabe que outro dia eu até tava lendo um estudo que mostrava que o papel de supermercado, de nota, de extrato, né, pode baixar os níveis de testosterona, mas aí era justamente por conta disso, né? Por conta dessa... Aquele questão do papel, quando ele endócrino. queima, porque é uma impressora térmica, ele libera o bisfenol A. E o bisfenol A é um reconhecido disruptor endócrino. Né? E aí nós temos, desde Teflon, produtos de embalagem, de copos de plástico, que tu aquece, tu coloca, é um papel. Se tu põe água quente, teoricamente, ou a água teria que vazar. Aquilo ali é um plástico, né? Enfim, são inúmeras questões que nós precisamos ter cuidado, pequenas medidas que a longo prazo fazem grande diferença na nossa vida. E aí entra a questão da síndrome de MOSH. O que é a síndrome de MOSH? A síndrome de MOSH é a obesidade relacionada ao hipogonadismo. Por quê? Por que nós estamos tão obesos? Simplesmente a gente está comendo muito e malhando pouco? Isso é uma resposta muito simplória. Em 1970 a gente comia a mesma coisa que a gente come, malhava a mesma coisa que a gente malha ou menos, e era todo mundo magro. Por quê? Porque nós mudamos o que nós comemos, cheio de corantes, emulsificantes, conservantes, que afetam o nosso sistema imunológico junto com os obesogênicos. Tá? O que é obesogênico, né? Obesogênicos são essas substâncias químicas. Exatamente, que nos tornam mais obesos, né? Que dificultam. E é um círculo vicioso, né? Porque a gente fica mais obeso, também aromatiza mais a testosterona estradiol, queima os testículos, queima a nossa fábrica, cai a testosterona, ficamos mais obesos, um círculo vicioso. Exatamente. Pois é, como andrologista, qual é o elo disso com a queda na espermatogênese, no número de espermatozoides e também nos níveis de testosterona que os homens vêm sofrendo nas últimas décadas? Os adolescentes atuais têm 20% a 30% menos testosterona do que da geração passada, tá?
Isso é um desastre De para nossa uma geração. sociedade. Olha só. Isso é um desastre para nossa sociedade. Só pode ser toxina porque é muito pouco tempo para cair Pô, tanto. Não é que a gente é, mudou geneticamente numa geração, né, Fernando? A Isso é nossa impossível. biologia não mudou, É. entendeu? Então nós fizemos alguma coisa e ninguém fala disso, gente. E isso que revolta. Tá aqui, As né? pessoas É ficam óbvio, querendo agora a achar um gente... remédio para resolver o problema. Uhum. Não, ninguém fala disso. Exatamente isso. O problema é esse. Nós estamos, então, agredindo o nosso organismo, né? E por que nós estamos inférteis? Porque os próprios disruptores endócrinos atuam de forma direta, aumentando o estresse oxidativo. Uhum. Nossos espermatozoides são um monte de mitocôndrias funcionando o tempo todo, Uhum. né? Nós estamos ingerindo menos os antioxidantes, tá? Ingerindo menos carne, que são a base dos antioxidantes, como a glicina, por exemplo, outros, cisteína, são os precursores da glutationa, da caspase, da superóxido dismutase, e os antioxidantes externos, polifenóis, né? Então, Uma prova do que tu tá falando ser verdade absoluta é que a astaxantina, Uhum. que é 6.000 vezes mais antioxidante que a vitamina C, sim, nos dias de hoje aumenta dramaticamente a fertilidade dos homens. claro. Então tá acontecendo algum estresse oxidativo absurdo nos nossos Michael Phelps, nos nossos nadadores, que pode até colocar em risco, talvez, o futuro da raça humana, né? Sem Olha. dúvida, porque leva homens com falta de posicionamento, sem decisão, fragilizados, tá? E a testosterona baixa, é necessário na espermatogênese, a testosterona ela é necessária para finalizar a espermiação. Se tu não produz, a intratesticular é necessária. Então, se tu não produz lá dentro do teu testículo, tu não consegue terminar a espermatogênese. E aí tu tem um grande problema de fertilidade junto, né? Então, tu vê que tá tudo interligado. É interessante que tu trouxe, porque tu falaste da intratesticular, né, Fernando? Então, a questão de uma reposição de testosterona por via exógena, né? Por Piora. fora. Piora essa questão, né? Piora. Então, a gente tem toda... Né, o que é fácil ali, pessoal, que é, né, trazer uma testosterona por via exógena, É a fábrica, pode a gente até- precisa salvar pode a até fábrica. deixar o homem por um período infértil, né? Sem dúvida, porque exatamente tu vai, né, aí fazer um feedback negativo no teu eixo e tu vai ter menos testosterona intratesticular e aí tu não vai conseguir. Gente, criar. esse assunto ele daria um podcast, um Sim. episódio inteiro, porque é muito importante a gente entender tudo isso. E a própria questão da qualidade do espermatozoide também, e aí depois vai ter a fecundação ali, né, com o óvulo, que aí também tem a parte da mulher, que pode não estar com uma qualidade tão boa assim, e aí a gente vê cada vez mais aumentando o número de crianças doentes, já nascendo com déficit de atenção, a própria questão do autismo, aí tem muito a ser debatido, Uhum. né? A questão de obesidade, resistência à insulina, tudo isso. Né? Mas, Lu, geralmente eu sou um habitué desse quadro, que é o Momento Culpa, Fernando, né? Já fui flagrado, porque a Lu faz o Momento Culpa por procuração. Ela já me denunciou que eu coloquei adoçante no meu café. Já Mas aconteceu. agora eu tô vendo aqui, olha que interessante, ela tá com esmalte no dedo. Eu tô... Lu, tu quer Eu vou- hoje... Eu vou esconder aqui. Não, tu quer... Tá muito bonito o esmalte. Tu quer hoje me falar algum momento culpa teu ou a gente passa pro nosso convidado? Ver se Não, ele eu fez vou, alguma eu vou coisa manter o muito errado? eu vou manter o esmalte, Ah, tá? Porque Tá. eu acho que realmente... Mas eu vou querer escutar do nosso convidado também. Eu vou dar essa chance pro nosso convidado de nos falar momento culpa aqui. A gente sabe que essa palavra é uma palavra carregada, né? de uma conotação Mas negativa. mas assim, o que essa semana tu fizeste que tu pensou assim, não vai de encontro com aquilo que eu Olha. preconizo? Uhum. Realmente eu ando bem regrado, tá? Assim, tenho feito muito poucas escapadas, assim. Mas, eventualmente, eu celebro. E é isso que eu falo para meus pacientes, a gente precisa separar o que é celebração do que é alimentação. A gente precisa ter bem claro isso na nossa cabeça e nunca achar que uma celebração, né, vai ser, tipo assim, enfiar o pé na jaca vai ser ótimo para ti. Não, nunca vai ser bom, né? Então, eventualmente, beber, né, álcool, né, que também é uma toxina. Eu bebo eventualmente, bebo um drink, 2 drinks, tomo uma taça de champanhe. Eu acho que esse é o meu
assim, meu momento culpa. Momento né? culpa sem culpa. Porque aí entendeu? também traz a questão dos relacionamentos, que a gente sabe que é um pilar da medicina do estilo de vida muito importante. E tem uma outra questão que é a hormese, né? Uhum. Que Pô, a gente se apega também. Não, daí a gente se Já apega agrediu às um coisas. pouquinho, Né? né? Ai, faz bem. aham. Exato. Agrediu um mas, pouquinho. Eu acho que de foi o vez em Ricardo que me falou uma vez. Não, mas um dia lixo até, né? Porque daí faz a hormese e depois... Não, a gente brinca, mas é importante, né, pessoal? O homem, ele, em geral, ele consegue ter mais longevidade se ele simular perrengues, dificuldades, né? Então, a gente, às vezes, o próprio exercício, Sim. ele está simulando um déficit calórico, está Uhum. simulando algo que não é natural para o corpo, mas que a gente desenvolve mecanismos adaptativos que trazem mais benefício que o risco do pequeno insulto. Dá para dizer que é hormese, sim, porque se é uma coisa muito ocasional, né? Aquilo é compensado por uma socialização, algo assim. Embora em psicanálise isso se chame um mecanismo de defesa de racionalização. Tá. E agora eu quero Sou obrigado a saber... confiar. Eu quero saber do Fernando se esse foi um momento culpa meu. Eu vou trazer aqui um momento, tá? E eu quero saber pela tua análise. Se foi um momento culpa ou se foi um momento hábito saudável. Que eu fui correr esse final de semana. Amo correr, né? E esse final de semana tinha sol. E eu fui sem protetor solar, bem no horário do pico do sol. Eu quero saber se isso é culpa ou se isso é uma coisa boa. Mas tu quer me complicado? Não, depois ela te paga um cafezinho. Tá querendo me complicar. Não, eu acho que é culpa, tá? Porque é importante que a gente se exponha ao sol, tá? Sem queimar a nossa pele, tá? Então a gente pode se expor, deve se expor ao sol para produzir níveis adequados de vitamina do hormônio D, que é um hormônio importantíssimo no nosso corpo, tá? E existem protetores solares que são muito bons e são menos tóxicos. Os de base mineral. Ou mesmo a proteção, que são protetores físicos chamados, né? É dióxido de titânio e óxido de alumínio. As próprias farmácias de manipulação produzem. E existem marcas também. Quem é expert nisso é a minha esposa, Tiana Burma, que fala muito sobre essa questão dos problemas do mercado da beleza, né? Que ela fala muito sobre isso. Excelente profissional, inclusive. Acompanho o trabalho dela. E dica para a próxima convidada. Não, com certeza. Com certeza. ela Já fala fica aberto aqui o convite. Ela fala muito sobre essas Convocação, questões. que a gente é sacana mesmo, a gente convida assim para constranger a pessoa. Mas é ela tem que interessante aceitar. essa questão, né? Eu também, eu fui apegada à vitamina D, né? O meu apego foi à vitamina D. Mas que horas era a corrida? Mas era mais no horário do... É fato que o sol vai dar um envelhecimento 11 cutâneo, né? O horas, sol em excesso, ele vai levar um envelhecimento cutâneo. Isso é fato, né? A gente não pode brigar com a ciência, né? Às vezes, existem coisas que são demonstradas de forma cabal, a gente precisa, né, entender isso, né? Mas a gente pode usar alternativas para conseguir o melhor possível sem agredir o nosso organismo. É exatamente isso. Então, melhor é usar uma blusa um pouco maior, entendeu? Quando vai se expor muito tempo ao sol. Isso é o ideal. Mas cuidar essa questão dos protetores cheios de disruptor endócrino, né? Alguns até eu vejo muito, assim, esses mais comuns, alergia de pele depois, devido ao protetor, então... Muito problemático, Algo que a tá? gente tem que Isso cuidar. é, sem dúvida nenhuma, muito problemático. E eu hoje, Fernando, no nosso momento leitura sugerida, tá? Eu gostaria que tu apresentasse o teu livro. Aliás, eu vou devolver, até porque eu vou querer ele autografado, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse belíssimo trabalho que tu fez. Nos explica melhor quais são as tuas considerações e até algumas conclusões em relação a essa bela obra. Legal. Então, o ciclo original, gente, é aquele ambiente no qual nós estamos mais adaptados e que nós nos afastamos, como a gente comentou aqui. Então, a obra toda vai girar em torno de como nós podemos hoje, com a nossa contemporaneidade, voltar mais próximo do nosso ambiente original, unindo, obviamente, todas as evoluções que a ciência, que a medicina nos trouxe. Porque se a gente conseguir voltar mais próximo do ambiente original, com certeza nós teremos muito menos doenças crônicas.
E com certeza, unindo isso com o que nós aprendemos em manter doentes vivos, nós temos tudo para ter mais longevidade e, acima de tudo, mais longevidade com qualidade. E é esse o meu propósito de vida. Na verdade, é isso que acabou se caracterizando no meu livro, no Ciclo Original, que eu fiz com tanto carinho e que eu considero assim um presente incrível que você pode dar para quem você ama. Custa R$30 na Amazon, é um valor simbólico. E eu gostaria de Best-seller da Veja, inclusive. Excelente, eu gostaria de te parabenizar Parabéns. por ter te mantido mesmo jovem idealista que saiu da faculdade. Tu disse para nós que tu saiu querendo mudar o mundo e é o que tu continua tentando fazer com todo o teu brilhantismo. Fernando, parabéns, é uma honra te ter aqui. Um grande exemplo e incentivo. Inclusive, eu vou convidar a todos vocês que ainda não seguem o Dr. Fernando nas redes sociais. Fernando, depois gostaria que tu passasse aqui as tuas redes para começarem a acompanhar ele, porque realmente, assim, tu nos inspira por lá também. Eu vejo que tu mostra muito o teu estilo de vida. E quando a gente vê alguém fazendo, a gente pensa, poxa, eu também posso fazer. Não, e Né? me dá A gente sempre vontade de inspira. comer churrasco. Vou dizer. Viu Tá o só? Fernando Viu só? paramentado, cortando a carne, é bem bacana. É isso aí. Não, parabéns, o livro tá excelente. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Excepcional. A minha rede social é Dr. Fernando Bastos. É isso aí. Eu Pessoal, até já tenho uma música, assim, pensando nesse livro, aquela música Estamos indo de volta pra casa. Né? De volta pra É casa, isso aí. como é bom, né? a É nossa verdade. Então tá. Legal. Fernando, muito obrigada. Ah, eu tenho um presente aqui. Pois Opa! me passaram uma sacola, eu ia te perguntar, né? Exatamente, um presente da Cienza, da nossa patrocinadora, aqui também com vários suplementos muito que nós obrigado. falamos, inclusive uma sacola. Isso é super interessante, a gente falou aqui de disruptor endócrino, né? E a gente Sim. sabe que as sacolas plásticas contêm disruptores endócrinos, então E é a aqui linha deles, né, de suplementos, de suplementos. que é bem bacana, porque a gente andou tendo alguns problemas com qualidade de creatina, Claro. todo mundo acompanhou, né? Então é E aí a creatina. fundamental ali para suplementar. E até, né, Fernando, a gente estava conversando antes, algumas coisas que a dieta animal pode ser pontualmente deficiente, com alguns polifenóis. Tu lança mão também da suplementação, né? Sem problema nenhum. Com certeza, a gente lança mão de alguns suplementos que muitas vezes as pessoas têm dificuldade pessoas mais idosas têm dificuldade de absorver. Existem, infelizmente, o solo ainda é pobre, mesmo os animais não conseguem absorver muitos nutrientes de forma adequada, tá? Nós temos deficiências no solo, como o magnésio, por exemplo, que é muito importante. Tá? Nós temos esse estresse oxidativo que nós precisamos contrapor, e aí entram todos os antioxidantes, os vegetais, e também os precursores dos nossos próprios antioxidantes naturais. Claro, não que seja algo deficiente na dieta animal. É que é um fitoterápico, é algo que não é um nutriente essencial, mas que a gente sabe que tem valor medicinal. Muito bacana. Perfeito, muito Obrigado obrigada. mais uma vez. Uma aula de história aqui, de medicina e um grande Biologia exemplo pra nós. evolutiva. Muito legal. E, como sempre, né, pessoal? Hackeie-se. Pessoal que ainda não está inscrito no canal, por favor, inscrevam-se, curtem, compartilhem. É isso aí, até a próxima semana, cada vez mais saudável e com um estilo de vida que está relacionado com aquele ser humano que a gente sempre sonhou em ser, né? Isso aí. Então tá. Obrigado. Tchau, tchau.